Comigo mesmo, aqui no Diretoria FC. Eu, você, os nossos convidados e Antônio Carlos Duarte. Rapaz, o Lula sumiu. Cadê a bola do náufrago? Cadê nossas bolas aqui? Levaram nossas bolas, Tony? Levaram, todo mundo levou tudo. Só nós dois. Parabéns, Serginho. Tudo bem? Nós somos guerreiros, não Nós somos guerreiros aqui, não tem jeito. Fernanda Pisotti também foi nadar da Baía de Guanabara. Sumiu. Exatamente, sumiu mesmo. Todo mundo sumiu. Bola rolando no carnaval? Bola rolando no carnaval. Não acredito. Sábado de carnaval já é normal. Agora, domingo de carnaval, que eu me lembre... Eu só vou dizer uma coisa, eu não me lembro. Que eu me lembro, eu não me lembro de ter jogo domingo de carnaval. Quando nós vínhamos pra cá, a gente ficou tentando usar um exercício de memória e eu também não consigo lembrar quando foi. Olha a bola chegando. Opa. Atenção, chegou a primeira. Essa é do náufrago. Segura, vai. Matei aqui. E essa aí é a nossa tradicional. Assim é bom que é tudo na hora. Isso aqui é bom, rapaz. Aqui é tudo no improviso, hein? Olha aqui, no ar. Essa é do náufrago. Essa é a do náufrago. Essa aí. O náufrago sumiu, né, Ricardo até a cadeira Mazella, também já levaram. Já não vem mais, já levaram a cadeira. Acabou, né? Acabou. Ele só faz parte do passado da diretoria. Galera, começando mais um programa Diretoria FC e a partir de agora você vai saber tudo a respeito do futebol carioca. O nosso produto é o futebol carioca, mas também tivemos uma fase importante do Campeonato Paulista com definições. Mas chega de papo, vamos de imediato aos convidados especiais. Um não é tão convidado assim, porque ele já faz parte do Diretoria FC. Ele às vezes tem uma certa dificuldade para ajustar vídeo, para ajustar som. Mas ele continua sendo um dos mais bem informados jornalistas do futebol carioca, quiçá futebol nacional. Antônio Carlos Duarte, quem é o nosso jornalista convidado neste Diretoria FC? Para quem está acostumado a ouvir no rádio, vai reconhecer esta voz com muita facilidade. Valdir Luiz, tudo bem, Valdir? Antônio Carlos Duarte, que prazer falar com você, meu querido irmão Sérgio Guimarães também, que prazer receber esse convite logo cedo do Sérgio Guimarães e com muita alegria eu tenho o prazer e o privilégio de estar com vocês aí, dois grandes amigos, os dois grandes profissionais do rádio. Isso é que é importante também ser citado a categoria de ambos. Muito obrigado, Valdir Luiz, rapaz. A voz tá potente, né? Potente, tá forte. Ele acordou bem, né? Não, eu acho que teve atendimento nesse final de semana, porque ele tá com uma voz forte, potente, e tá cada vez mais novo, né? Sabe que a partir de sexta-feira ele começa um novo projeto. Em primeira mão eu vou falar aqui. Valdir Luiz na Super Rádio Tupi. Tô bem informado, Valdir? Graças a Deus, eu recebi um convite da Rádio Tupi, meus amigos, onde eu só tenho amigos no departamento de esporte, o Marco de Giaco, o presidente José Mar, Karen Calisto, o Tufi. Então, a partir do dia 1º, estarei voltando a Tupi agora como um membro da empresa, né? Participando das transmissões, do Bola em Jogo, do programa do Penido, aquele de sábado, fugindo do nome. Show da galera. Show da galera, no Giro Esportivo diariamente. Depois de 39 anos que trabalhei na Rádio Nacional, me aposentei, mas vou continuar no rádio e cercado de craques, né? Porque eu vou correr, dar a bola para os craques. Então, Sérgio Guimarães, Zé Carlos, Penido, Heraldo, Jefferson. Então, eu sou o Carlos Roberto, aquele que rouba a bola para deixar a bola no pé do Gerson. Só estar na seleção nacional do rádio é uma alegria muito grande, né? Seleção brasileira do rádio. Maravilha. Valdir, fica parado que nem estátua, como nós combinamos, que o combinado não sai caro. Agora nós temos o prazer. O combinado não sai caro, a gente manda um recado para aquele rapaz. O combinado não sai caro. Fica tranquilo, relaxa, Valdir. Antônio Carlos Duarte, vamos começar já a trabalhar essa semifinal. Antes do começo do programa, nós conversamos com o Marcelo Viana. O que o Marcelo Viana passou pra gente, Toninho? Porque a questão dos horários dos jogos, né? Porque é a grande pergunta que se faz nesse momento. E essa definição só irá acontecer nesta terça-feira, em virtude dessa reunião que está marcada com a presença de todos os 4 semifinalistas e das outras equipes que vão disputar também a Taça Rio de Janeiro, mas principal, os 4 semifinalistas do campeonato, Flamengo, Vasco, Volta Redonda e Fluminense, que vão definir a questão do horário e a questão dos locais.
O que está definido é o seguinte. Pois não. Muitos se perguntam, os jogos têm que ser no Maracanã. Não necessariamente, só as finais. As finais sim tem que acontecer no Maracanã. Os 2 jogos decisivos. As semifinais não é necessário. Portanto, pode ser em qualquer local a partir do momento em que as equipes que estejam envolvidas digam aonde quer jogar. Por exemplo, Flamengo, obviamente, acredito eu que deva querer jogar no Maracanã. O Vasco pode jogar em São Januário? Vamos saber disso amanhã. O Volta Redonda pode jogar em Volta Redonda? Vamos saber disso amanhã, mas já sabemos que pode. Volta Redonda poderá jogar em Volta Redonda contra o Fluminense o jogo da volta. E o Fluminense provavelmente deve querer jogar no Maracanã. Enfim, então em relação a isso, a questão dos horários, em princípio, o horário de sábado previsto 4h30, de domingo 4 horas, mas a gente sabe que com o calor esses horários devem avançar um pouquinho. Haverá uma flexibilidade. Haverá uma flexibilidade dos detentores de direitos do campeonato. Então, provavelmente, acredito eu, sinceramente, sem querer chutar aqui nada, acredito eu que os jogos, é bem provável que a gente tenha jogos aí, talvez, entre 6 e 6h30, para ajustar com a programação das TVs que vão transmitir os desfiles das escolas de samba. Com as grades, né? Exatamente. De transmissão. Acho eu que vai ser mais ou menos. Mas acho que você está quente, é bem provável que aconteça. E nós temos um prazer imenso de ter um convidado dos 4 clubes semifinalistas. Só lembrando para você, Volta Redonda classificado, Flamengo classificado, Fluminense classificado e Vasco classificado. O Botafogo vai ser um capítulo à parte. Que incompetência, hein, Botafogo? Que início de ano. 9º colocado, nem vai participar da Taça Rio. Pelo amor de Deus, Antônio Carlos. Não quis o tricampeonato da Taça Rio. Não quis o tricampeonato. E no segundo bloco nós vamos ter um representante de um clube que bateu na trave. E por pouco também chegaria a essa semifinal, né, Toninho? Faltou muito pouco, faltou ali talvez um pouquinho mais de esforço no jogo contra o Nova Iguaçu para poder chegar lá. Muito bem, e nós temos um convidado do Volta Redonda que a cada ano nos orgulha, é o nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série B, e você sabe, no nosso futebol, no nosso canal, a gente prestigia todas as séries, todos os campeonatos, e a partir de agora você terá condições de ter o representante do Volta Redonda conosco, um jogador que atuou no Vasco da Gama, atuou em vários clubes e hoje é um jovem dirigente, é uma nova geração de dirigentes que está surgindo no futebol brasileiro. Antônio Carlos Duarte, quem é o nosso convidado para repercutir essa semifinal do campeonato mais charmoso do país? Já dando os parabéns mais uma vez, Volta Redonda, que como você disse, é o nosso representante do estado do Rio de Janeiro na Série B, fez uma campanha impecável ano passado na Série C. Esse ano vai disputar a Série B com boas possibilidades, né, de chegar, quem sabe aí, a termos mais um representante na Série A, e vamos torcer para isso. E classificou com uma rodada de antecedência, garantiu a sua classificação para as semifinais e vem representando sempre nos últimos anos muito bem a cidade de Volta Redonda. Zada, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Parabéns aí para o Volta Redonda, que está realmente arrebentando, Zada. Obrigado, Duarte. Obrigado aí pelo convite aí pra gente aqui. É sempre um prazer, né, estar próximo de vocês aí. A gente passou ao longo dos anos aí tendo sempre um contato, né? Eu como ex-atleta e vocês sempre trazendo a notícia. E hoje, mais uma vez, eu no outro lado, né, nessa parte de gerência, e estar sempre com vocês aí com oportunidade e poder vir aqui falar um pouco do Volta Redonda, que você já fez uma introdução aí exatamente o que a gente vem fazendo nos últimos anos. E a gente fica muito feliz por conseguir, né, figurar aí entre os 4, uma classificação mais uma vez, diante de uma competição que ela é muito complicada, apesar do início dos grandes, eles iniciarem com as primeiras 5 rodadas sem os principais atletas, mas a gente está falando de clubes aí com uma projeção muito grande, com estruturalmente incomparável, né, com os de menor investimento no campeonato estadual, e a gente conseguir figurar aí mais uma vez entre os 4 é motivo de muito orgulho, e a gente vai aí para essa semifinal muito confiante em busca de
quem sabe aí ser mais uma vez um azarão e chegar numa final de campeonato estadual. O que seria realmente um coroar de um trabalho belíssimo que vem sendo realizado. E o que chama mais atenção, Zada, sem sombra de dúvida, é que, por exemplo, vocês mantiveram comissão técnica, vocês mantiveram boa parte dos jogadores, né, que conseguiram a classificação da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, e isso acabou se refletindo justamente agora, nas semifinais do campeonato, garantindo a classificação com uma rodada de antecedência, garantindo presença nas semifinais do campeonato, enfim. Então isso aí é prova de que o trabalho está sendo desenvolvido. Apesar do interesse de alguns clubes e alguns jogadores, vocês conseguiram manter a base, o que dá uma certa estrutura, né, para que vocês possam almejar coisas maiores dentro da competição, né? Exato. Na verdade, a gente ter mantido aí 11 atletas que foram campeão do Campeonato Brasileiro foi de suma importância. A gente já iniciou com uma base muito boa, trouxemos alguns atletas que entenderam qual é o perfil, né? A gente tem um treinador que já está com a gente já na sua segunda passagem, mas que conhece as particularidades do Volta Redonda. A maneira de trabalho do nossa comissão técnica, do Rogério, principalmente, é uma maneira muito transparente, muito sensata e não tem outro caminho a não ser de muito trabalho e dedicação. Para a gente conquistar o que a gente conquistou, só tem um caminho, um trabalho, com dedicação e a gente conseguir aqui que todos, né, cada um dentro do seu setor, pegue ali no remo e a gente consiga remar junto, né? Essa é a palavra que a gente usa bastante aqui. A gente precisa da força de todos, a gente reconhece que desde o porteiro que abre o portão para a gente entrar aqui até o presidente, todo mundo tá vestindo a camisa literalmente, né? É um ambiente muito familiar, mas a gente tem muito que crescer, já que a gente tem uma responsabilidade muito grande agora, que é representar uma cidade, né, e um clube numa Série B de Campeonato Brasileiro. É impossível a gente já falar, não pensar num Campeonato Brasileiro, já que é uma competição que mexe com toda a estrutura do clube. Mas a gente iniciar o ano com uma classificação e estar jogando uma semifinal de campeonato estadual, é a única equipe de menor investimento entre as quatro. Claro que outras equipes também fizeram um excelente campeonato, Sampaio, Madureira, brigaram aí até o final, são equipes que valorizaram muito isso, mas a gente está falando da reta final e do que aconteceu. Somente nós classificamos entre os quatro e isso é um motivo de muito orgulho para nós aqui e reconhecer que a gente está num caminho certo, mas ao mesmo tempo saber que a gente tem muito ainda para crescer, e estruturalmente e financeiramente, já que é uma distância muito grande, né? Visto que ano passado a gente tinha na Série C a 15ª, 16ª folha salarial e conseguimos o título. E esse ano não vai ser diferente na Série B. Nós vamos brigar com os gigantes que desceram agora da Série A, que são clubes que estão há muitos anos jogando a Série A, que é uma briga praticamente de Davi com Golias. Mas a gente acredita no trabalho e a gente pede que as pessoas entendam isso, né? Vocês que são formadores de opiniões, entendam que a gente está numa mudança. A gente não tem centro de treinamento, a gente joga no estádio que não é nosso, é da prefeitura, apesar de ser um belíssimo estádio, melhor e tudo, mas a gente tem dores do crescimento para serem feitas aqui dentro de Volta Redonda, né? Dentro do clube, dentro da instituição Volta Redonda. A gente é um clube formador, sim, a gente tem muitos ativos espalhados no país, mas a gente precisa ainda crescer muito e a gente vai trocar praticamente o pneu do carro em movimento, porque jogar uma Série B ainda sem essa estrutura total, claro que nós ficamos aí 8 anos jogando a Série C e melhorou muito a estrutura, te falo de coração, mas ainda está muito abaixo de um time que já, como você falou no início, Volta Redonda vai jogar para disputar a Série A? Claro, nós vamos, no momento que você está na Série B, você está de iguais condições e quer jogar a Série A. Mas a gente tem uma Copa do Mundo particular aqui, que é a permanência da Série B. Isso é fundamental para a gente nesse processo, permanecer numa Série B. Mas claro que a gente vai sentir a competição aos poucos e vamos sempre buscar algo mais alto possível, porque foi sempre dessa maneira que a gente trabalhou, buscando sempre lá em cima. A nossa régua aumentou e muito. E é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz aí por essa oportunidade de poder falar um pouco do Volta Redonda. Maravilha. Gerente de futebol do Volta Redonda, equipe do sul do estado.
e, como disse Antônio Carlos Duarte, está sempre trazendo bons jogadores e mostrando, né, o seu crescimento, a sua evolução nesse futebol do Rio de Janeiro, no futebol nacional. Deixa eu continuar aqui, nós estamos com o gerente de futebol do Volta Redonda Usada. O fato de jogar no estádio já é uma certa vantagem, né? Uma situação que a própria Ferge coloca, o Toninho foi muito feliz em dizer aqui que o Volta Redonda terá o direito de jogar na sua casa. Você tem ideia hoje qual é a capacidade real do estádio Raulino de Oliveira e o que você acredita que seria interessante para o clube disponibilizar para este jogo contra o Fluminense? Lembrando que o primeiro confronto será no Rio de Janeiro, será no Maracanã, e o segundo jogo, o mandante é o Volta Redonda. Zada. Então, só para não passar, o Valdir tá aí com a gente. Prazer, Valdir, tá trocando essa figurinha aí com você. Sem dúvida nenhuma, foi sempre um prazer, a gente sempre se encontrou algumas vezes, fico muito feliz aí de poder te rever. E em relação aqui à capacidade, a gente acredita que são entre 15 e 20 mil pessoas, né, que cabem aqui no Raulino. Acredito que para essa partida devem estar liberados cerca de 15 mil ingressos à venda. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui internamente, né? É uma oportunidade nossa de jogar uma semifinal, né, contra um grande clube como é o Fluminense. A gente já teve essa oportunidade há 2 anos, né? Jogamos também uma semifinal e vimos aí de uma situação que machucou um pouco a gente, né? Porque a gente a gente ganhou o primeiro jogo, mas depois acabou perdendo o segundo jogo de uma forma muito ruim. Nós fomos goleados, viemos de um jogo de Copa do Brasil no meio de semana, trouxeram um jogo na parte da tarde, que até então nunca teve. Enfim, teve muitos fatores que aconteceram e que acabaram prejudicando. Claro que isso é uma coisa que é interna, é nosso aqui, né? Para muitas pessoas só vão olhar o resultado, como é que foi um jogo, como é que foi outro, mas a gente sabe de tudo que aconteceu. Então hoje a gente entende que a gente entra de novo numa semifinal contra um grande adversário, em igualdade de condições, né? Claro, e isso é importante, a gente poder. Só que agora a gente joga o segundo jogo em casa. E eu acredito que vamos fazer grandes jogos e buscar aí, como estou repetindo, é a nossa meta chegar numa final de campeonato. Seria muito importante, chancelaria muito um trabalho que vem sendo feito aqui com excelência. Valdir, vamos tentar agora aí, vamos lá. Nem agora, Sérgio, chegou bem aí o som, melhorou? Vai lá, fica paradinho e mete bronca. Então, primeiramente, parabéns ao Zada. E a gente já sabia, né? Porque a tendência dele ser um grande gestor, porque ele já estudava e se preparou. Eu fico muito feliz quando vejo ex-jogadores assumindo cargos diretivos nos clubes, porque é sinal que eles evoluíram e eu sou sempre favorável ao ex-jogador. Que o ex-jogador tem a sutileza, tem o conhecimento de campo, tem o conhecimento de vestiário, isso é importante. Zada, a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, o Raulino de Oliveira tem condições até de ter um jogo decisivo, como aconteceu em 2013. A final do Carioca de 2013 foi Botafogo 1, Fluminense 0 e Volta Redonda. Então, o Raulino de Oliveira tem capacidade para semifinal e até uma possível final, mas o regulamento não diz. Falando em termos de campeonato estadual, você já levantou bem. Qual o planejamento para o brasileiro? Que são 38 rodadas e você tem que ter elenco. É fundamental que você tenha um elenco de campeonato longo e com muitas viagens, como é o Campeonato Brasileiro, e o Raulino de Oliveira pode ser um fator diferencial a favor do Volta Redonda na Série B, Osado. Sim, obrigado aí pelas palavras. Sem dúvida nenhuma, a gente, como gestor, a gente se preparou, né? Estou há 10 anos nesse cargo, mas antes disso eu me formei na faculdade, fiz curso de gestão, fiz pós-graduação em gestão, fiz alguns bons estágios aí com pessoas, né, que hoje são as principais cabeças nessa área. Então isso fez com que me moldasse muito. Então eu estou eternamente aprendendo com eles e no meu dia a dia aqui. É uma grande escola para mim e essa parte de gestão me fascina muito, eu gosto muito, sou muito feliz nessa função. Em relação ao Raulino, como recebeu essa final de 2013, já recebeu grandes jogos aqui, finais de campeonato. Cabem cerca de 20 mil torcedores aqui, como eu já falei, e acredito que seja um palco que fique apto aí para a gente fazer a semifinal, já que a final já está em regulamento, que os 2 jogos da final
serão no Maracanã. Então, isso sem dúvida nenhuma já está aqui dentro muito bem definido, que esse segundo jogo da semifinal vai ser aqui no Raulino, e a gente vai se preparar. Claro que antes disso ainda tem o primeiro jogo aí com o Fluminense, que vai ser no Maracanã. A gente acredita também, como o próprio Duarte já disse, por volta de 18h30, deve ser mais ou menos esse horário aí, para fugir primeiro do calor e para administrar e contemplar todos os envolvidos, né? Então é mais ou menos isso, fico feliz aí. E a nossa projeção em relação ao Campeonato Brasileiro, ela é de, como eu falei, a gente pensa lá em cima, tá figurando ali entre os 4, claro, buscando por um acesso. Mas a nossa Copa do Mundo e a nossa meta principal, ela é se manter aí numa Série B e estruturar o clube por alguns anos, até que a gente possa ter uma estrutura melhor, para que a gente possa brigar com condições mais iguais com as principais equipes da Série B, porque hoje a diferença ela é muito grande, tá? Muito grande financeira, então isso a gente também tem a consciência e o pé no chão nesse sentido. Mas o bom é que vocês, exatamente por causa disso, vocês têm realmente a consciência, vocês têm os pés no chão, e é por isso que vocês conseguiram subir da C para B, e quem sabe vocês podem almejar alguma coisa maior, né? Às vezes o objetivo principal, você já disse, que é a manutenção na Série B. Mas quem sabe aí, dependendo da situação, a coisa começa a dar liga, os resultados começam a aparecer bem, e aí vocês conseguem até almejar algo mais importante, que seria uma subida para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, Osada, eu queria só, em cima dessa questão do horário que você falou, vocês vão com alguma proposta, ou seja, de apresentar realmente o horário ideal seria esse, 18h30, porque já teria passado um pouquinho daquele calor. Enfim, o calor tem sido realmente muito grande no Rio de Janeiro nos últimos dias. Enfim, essa é mais ou menos a ideia de levar esse horário? Na verdade, a gente tem muitas setas aqui dentro da cabeça, né? Desde... Assim, a gente já precisava que isso tivesse definido. Exatamente. Né? A gente está num momento de carnaval, a gente tem dificuldade de achar hotéis no Rio de Janeiro, além do custo muito elevado. Então, assim, às vezes as pessoas que é simplesmente ir lá e jogar. Não é, a gente viaja com 35 pessoas. Você arrumar hotel para 35 pessoas é um custo muito elevado nesse período, que é um período de carnaval. A gente está praticamente no carnaval. Um hotel no Rio de Janeiro, vocês imaginam quanto que não deve ser uma diária. Então, e isso tudo, ela afeta. Então, a gente... não é nenhum tipo de reclamação, não, mas a gente precisa dessa consciência em relação, porque a gente trabalha com a gestão, e a gestão ela engloba tudo, né? É organização, é logística, é compra e venda de atletas, é tudo. A gestão ela não é simplesmente a pessoa está aqui administrando, pronto, acabou. Na minha parte, eu tenho que estar inteirado com todos os assuntos, eu tenho que falar sobre tudo. Então, essa parte diz muito a respeito. Os atletas querem ter um hotel, querem se alimentar bem, querem ir para o jogo e não tem nenhum tipo de problema. E a minha parte é fazer com que isso aconteça e eu não tenha nenhum tipo de reclamação. Que eles se preocupem somente em entrar em campo e está tudo ok. Agora, imagine se eu consigo um hotel muito ruim, que não vai atender, que não tem experiência de receber clubes de futebol, que não tem uma alimentação própria, que tem falte alguma coisa. Isso são menores que para muitas pessoas que não estão dentro do futebol, isso não tem muita coisa, mas isso faz muita diferença. São detalhezinhos pequenos que fazem uma diferença. A gente fala assim, isso aí não coloca a bola para dentro, mas ajuda. Então se alimentar bem, pagar em dia, ter uma estrutura boa, fazer boas logísticas. Então você tem um local, um ambiente favorável de trabalho. Então são coisas muito mais amplas que às vezes as pessoas não entendem isso. E pra gente aqui uma reclamação e uma coisa que isso já deveria estar pronto. O primeiro, um vai ser sábado, 6h30, e o outro vai ser domingo. A gente não tinha nem noção. A gente chegaram a veicular que o nosso jogo poderia ser quarta-feira de cinza. Pra você ter ideia. Então, são coisas que a gente estava totalmente. Aí o que a gente faz? Vai ter que segurar uma diária num hotel ou em Nova Iguaçu, que é um lugar mais afastado, que esse mesmo ainda vou ficar 40 minutos do Maracanã, para a gente tentar fazer, ou eu vou buscar um hotel que talvez não me atenda perfeitamente. Enfim, não vou ficar aqui listando tudo que eu preciso fazer, mas eu espero que vocês entendam que é muito mais amplo do que isso, essa discussão,
porque a gente reclama, a gente adora, as pessoas que estão dentro da federação são pessoas que conviveram com a gente conhece de longa data. A gente não está aqui para reclamar, a gente está aqui só para achar uma solução que facilite para todo mundo. A gente sabe que o campeonato ele é praticamente direcionado para os 4 grandes. A gente sabe disso. Como é o Campeonato Paulista. A gente não está aqui falando nenhuma mentira. O Campeonato Paulista também jogam ali dentro do turno para os 4 classificarem e jogar lá. Tanto que as finais são feitas para os 2 jogos serem no Maracanã, porque a gente não pensa que vai chegar o Volta Redonda, como chegou o Nova Iguaçu ano passado. Enfim, e é normal, é natural isso, gente. São os times de maior apelo, são os times... A gente teve lá do outro lado, a gente sabe como que é isso aí. O Rio de Janeiro vive em torno dos 4 grandes. E aí, quando chega uma equipe de menor investimento, a gente precisa só que tenha um respeito. Não estou dizendo que não tem esse respeito, gente. Não me interpretem mal. Eu só estou dizendo só que a gente precisa tentar equilibrar essas ações para que as coisas aconteçam bem. Até porque se fosse uma outra época, ok, mas carnaval a gente sabe logo domingo de carnaval, né? Que começam os desfiles das grandes escolas no Rio de Janeiro. É muito mais complicado, né? Como realmente, você disse, a logística é muito complicada. Aqui, vocês não se recordam de ter jogo domingo de carnaval. Eu não me recordo, não me lembro, sinceramente, não lembro. Sinceramente fica difícil. Nunca teve, né, Valdir? Nunca teve, eu pesquisei, e desde que eu trabalho em rádio, eu estou em rádio desde 1979, eu nunca cobri um domingo de carnaval. Nunca teve. São Paulo, Rio não. O São Paulo tem. Porque São Paulo tem pelo seguinte, Valdir, porque São Paulo, o carnaval de São Paulo, o desfile das escolas de lá, acontece sexta e sábado. Domingo não tem jogo. Domingo não tem. E eu queria corroborar e parabenizar o Zada, porque eu vivenciei esse problema quando eu fui supervisor, e é importante que o Zada tenha nessa função, ele foi jogador. Então ele reclamava e hoje reclamo com ele. Exato. Porque o que ele falou, eu senti exatamente no período que eu fui supervisor do Botafogo durante um ano. O jogador gosta de bom hotel, e tem hotéis que dão toda a estrutura para um time de futebol. Tanto é que você viaja, tem um grupo de 5, 6 hotéis no Brasil inteiro que estão acostumados a receber jogador. E ele falou agora um negócio desse no Rio, no Carnaval. Então é muito difícil você fazer logística no futebol. É muito difícil, eu concordo inteiramente com você, parabenizo, e há mais de 20 anos, 2002, eu sei o que é isso, e concordo com tudo que você falou, porque eu passei por isso. O saudoso Washington foi supervisor, foi treinador, então a gente que trabalha na mídia esportiva, que viveu dentro do futebol, tem um outro olhar, que a gente sabe que tudo que você está falando é a verdadeira realidade. O tempo passa, mas os problemas são os mesmos. É verdade. Nós estamos aqui concluindo praticamente o primeiro bloco do Diretoria FC. Nós queremos agradecer imensamente, né, Antônio Carlos Duarte Alzada, porque a gente sabe com esses contratempos e com tudo isso que ele acaba de nos relatar, quanta coisa ele tem para fazer e para administrar, e tenho certeza que Marcelo Viana e os representantes da FES, que acompanham e muito também o Diretoria FC, vão saber encontrar a melhor solução para esses detalhes que você, telespectador, às vezes não tem conhecimento. Não é só marcar uma partida de futebol para tal data, para tal estádio e de repente deixar os caras lá jogarem que vai dar tudo certo. O rádio vai transmitir e a TV vai levar a imagem mais bonita, enfim. Agradecemos, né, Toninho? Muito. Usada. Até porque é o tipo da situação usada, provavelmente ele já deve ter feito uns 4, 5, 6, sei lá quantos contatos ele já fez com os hotéis. Mas não dá para deixar uma pré-reserva, porque justamente é carnaval, amigo. E os hotéis querem receber as pessoas. Então ele já tem que se programar. Isso já tinha que ter sido decidido há muito tempo. Mas enfim, Zada, obrigado pela participação e sucesso aí nessas semifinais. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí por você e por toda a comissão técnica e por todo mundo aí do Volta Redonda, Zada. Obrigado, eu que agradeço aí a todos do Diretoria FC. É um prazer estar sempre que puder. Só me convocar que eu venho com o maior prazer, é sempre um prazer, a conversa é boa, agradável, vocês estão de parabéns aí pelo espaço e eu vou, na verdade, ratificar o que eu estou dizendo, não estou com nenhum tipo de crítica à federação, na verdade eu estou aqui para tentar ajudar com o que a gente vive, que a gente precisava ter um canal de um pouco mais de voz dos times de menor investimento junto com a federação, para eles entenderem que às vezes as pessoas que estão lá não têm total consciência do que a gente passa, os times de menor investimento, para que a gente consiga fazer isso. Então, que a gente possa ter esse canal aí, entender, eu acho que não só de atleta, não só de dirigente,
mas pegar a opinião de atletas, ou então pelo menos dos capitães de cada equipe. Como é que foi essa competição? O que vocês acharam de ruim? O que dá para melhorar? Para que ano que vem a gente não tenha esses erros, entendeu? Ou que não, nem estou dizendo nem que tem tantos erros assim, mas tentar melhorar e qualificar, porque é um produto nosso. É um produto que é vendido. O pessoal gosta de ver o campeonato estadual. Tanto que a quantidade de jogos que foram vendidos para as outras praças. Então é que as pessoas gostam, né? Então é que a gente possa fortalecer ainda mais o campeonato estadual e a nossa chancela, porque a gente é do Rio de Janeiro e a gente gosta muito disso aqui, né? Então o que for fazer para melhorar esse nosso produto, aqui nós do Volta Redonda e eu particularmente vou estar sempre fazendo, tá bom? Te agradecer mais uma vez a sua oportunidade. Obrigado, Zada. Um abraço, hein? Um abraço, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Grande convidado. Tivemos aí o Volta Redonda, o único dos times de menor investimento a conseguir chegar na semifinal do Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho, Duarte e Valdir Luiz. Rapaz, o Valdir Luiz, quando chegou pro Zada e falou assim, olha, eu já tô no rádio há muito tempo, eu me lembrei que o rádio que o Valdir usava era de válvula. Era uma loucura esse rádio que o Valdir usava. Daqui a pouco, hein, um time por pouco chegaria à semifinal se não fosse por 1 ou 2 gols e deixaria um grande de fora. Rapaz, aquele árbitro mexicano que pediu o autógrafo pro Messi acaba de pegar 6 meses de punição. Se a moda pega, hein? Flamengo, será que vai perder mais alguém na janela? Botafogo, o Valdir vai ter que explicar aqui o que tá acontecendo com o campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Acabou a pilha, Valdir? Acabou o quê? O gás? A gente volta daqui a pouco no Diretoria FC. De volta no Diretoria FC nesta segunda-feira. Você sabe que aqui você vai ficar sempre ligado nas coisas que envolvem o futebol carioca, notícias do Brasil, do exterior. No primeiro bloco nós tivemos Antônio Carlos Duarte, que está comigo aqui nesta edição desta segunda-feira em ritmo de carnaval, com grandes convidados. O Zada, do Volta Redonda, gerente de futebol, um dos times da semifinal do Campeonato Carioca. Você sabe, Volta Redonda e Fluminense, Flamengo e Vasco, uma reunião amanhã, terça-feira. Você confere na Ferge com os representantes para confirmar, Antônio Carlos Duarte, os horários onde serão os jogos. Já temos a ideia. Serão 2 sábados para Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda nos domingos. É isso, Antônio Carlos? Exatamente, são essas as duas, as definições que já existem. Agora falta definir a questão do horário e dos locais. Muito provavelmente os jogos Vasco e Flamengo, Maracanã, acredito eu, e os jogos entre Volta Redonda e Fluminense, o primeiro Maracanã e o segundo em Volta Redonda, mas isso vai ser ratificado nessa reunião desta terça-feira. Agora a gente vai ter também a Taça Rio de Janeiro, né? Sim. E teve um clube ali que bateu na trave para chegar ali bem próximo. Quem? Esteve até a última rodada quase. Você sabe que num determinado momento da última rodada, só o Flamengo dos grandes estava dentro. Perfeito. Vasco e Flamengo estavam fora. Isso. Vasco e Fluminense estavam fora, só o Flamengo dentro. E aí, com a medida que o Fluminense fez o gol, e o Vasco também acabou fazendo o gol e tal, aí voltou tudo ao normal. Teve o Nova Iguaçu. Tivemos o Nova Iguaçu, enfim. Mas o Madureira ficou bem próximo de conseguir essa classificação. Bateu na trave. Faltou um pouquinho só. E a gente está em contato justamente com o Daniel Neri, né, que é o técnico da equipe do Madureira. Ele que já trabalhou no Madureira no ano passado, foi chamado este ano novamente para trabalhar na equipe no Tricolor Suburbano. E conseguiu aí uma campanha muito boa. Vai disputar a Taça Rio de Janeiro, vai enfrentar novamente o Nova Iguaçu. O outro jogo será entre Sampaio Correia e Boa Vista, na Taça Rio de Janeiro, que vale vaga para a Copa do Brasil. Esse é o detalhe. Portanto, tem uma importância muito grande. Hoje o Botafogo não estaria disputando a competição de 2026. Exatamente. Então, deixa eu saber do Daniel Neri qual é o objetivo e o que faltou ali? Qual foi o algo a mais que a sua equipe poderia ter oferecido ou ter se aplicado de repente dentro do campo para conseguir estar na disputa da semifinal do campeonato, hein, Daniel? Tudo bem? A rapaziada está de parabéns, os jogadores estão de parabéns pela competição que fizeram. É uma competição muito difícil.
desde o início que a gente sabia, pela experiência que tínhamos o ano passado. É uma competição que a gente não sabe quem vai chegar lá entre os 4, e quem chegar vai ter que trabalhar para chegar mesmo. Infelizmente quase que dava, não deu, passou. Agora já estamos focados no próximo jogo, que é esta decisão que temos. Os objetivos do clube inicialmente era classificar para a Série D e tentar a Copa do Brasil. Ainda está em aberto, os objetivos ainda estamos a lutar por ele. Por isso está tudo dentro daquilo que a gente imaginava, que trabalhou. Quase que dava para mais do que era esperado. Mas do outro lado tem gente também, os adversários também são fortes, eles também jogam, trabalham, têm bons jogadores. Então foi por pouco, mas ainda estamos na luta dos objetivos, isso é que é importante. O Daniel tem uma situação bem interessante no futebol. Ele já está no futebol brasileiro há muito tempo, né? Ele andou muito pelo futebol do Nordeste e o ano passado ele veio para o Rio de Janeiro, esse ano voltou novamente ao Rio de Janeiro para trabalhar no Madureira. Ele conseguiu um feito que pouquíssimos conseguiram na história do futebol. O Salgueiro foi campeão em Pernambuco há uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos, bancando Santa Cruz, Náutico, Sport do Recife. E o treinador é esse que vos fala aí, o Daniel Neri. E até hoje, obviamente, lá na cidade, ele é considerado um verdadeiro rei, né? Você desbancar os 3 grandes lá de Pernambuco não foi fácil, né, Daniel? Não é fácil, nada é fácil. Nem para os grandes, nem para os pequenos. Isso... ser grande todos os dias também não é fácil. Um time grande tem que ser time de gente grande, não é só escudo ou camisa ou pedra, não é parede que faz time grande. É gente que está ali todos os dias e tem a pressão e tem que trabalhar bem todos os dias. E os outros também, a gente vai trabalhando, cada um vai fazendo sempre o seu melhor e por vezes as coisas dão certo. No Salgueiro deu tudo muito certo. Acabámos por ser campeões, também aqueles que estavam mais fortes fraquejaram na altura que não podiam fraquejar, a gente foi firme e conseguiu isso. Aqui esta competição ela é difícil, faltava talvez um pouquinho aqui neste Carioca a gente ser mais firme em alguns jogos, não só neste último, mas houve outros jogos que vacilamos, um jogo em casa que perdemos 1-0 que não era para perder. Um jogo que perdemos no último minuto com a Portuguesa também, que não era um empate ali, um ponto que fazia a diferença. São pontos que se vão perdendo ao longo da competição, que quando a gente está assim numa equipa que precisa de... não tem muita margem de erro, não é? Como é o Madureira à beira de um Volta Redonda, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, não tem muita margem de erro e não poderíamos vacilar assim e deixava-nos bem posicionados para entrarmos numa fase final. Quando se tem vacilos, pronto, depois acabamos todos por ficar no nível idêntico que é onde estamos agora. Vamos disputar a Copa Rio, um adversário forte, que já jogamos contra ele ontem e vamos voltar a jogar e com certeza vai ser um bom jogo. Valdir Luiz, tenho certeza absoluta que você deve ter uma pergunta interessante para quem bateu na trave por pouco estaria também fazendo os jogos das semifinais do Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso do país. Fez mais bonito do que o Botafogo, Valdir. Mas o Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro. É um erro de planejamento. Mas a minha pergunta para o Daniel é a seguinte questão, e até parabenizando, que o Madureira, tirando o Mota goleiro, o Marcelo meio-campista e o Rodrigo Lindoso, que voltou há pouco, é um time jovem. Então esse time do Madureira mostrou que você está revelando grandes jogadores, não só para o Madureira, e em pouco tempo estarão jogando aí em grande estrutura do Brasil. É um time jovem e bem arrumado. Eu vi um treinamento seu lá no Clube da Aeronáutica e comentei vários jogos do Madureira nesse campeonato. Gostei bastante da maneira como o seu time joga. Parabéns, Daniel. Obrigado. Nós temos
porque o Madureira é um time que tem uma base boa, não é? Costuma revelar muitos jogadores e o projeto é esse mesmo, é conseguir mesclar um pouco de experiência com um pouco de juventude. Dependemos sempre da evolução dos jovens, porque são jogadores, muitos deles nunca jogaram no profissional, a primeira vez que estão a jogar, e isso faz diferença quando os jogos são mais pesados, há pressão, alguns sentem, às vezes estão afobados para finalizar uma bola, para tomar algumas decisões, e paga-se com gols, não é? Às vezes gols contra, ou falha-se gols quando chega na área. Mas eles vão evoluindo, o que é certo é que a equipa tem evoluído, assim, desde o início da competição até o último jogo, nós temos sentido evolução. E ela ainda tem margem para continuar a evoluir, é pena que o Carioca seja curto, se fosse uma competição longa, acho que conseguiríamos tirar ainda mais do elenco, mesmo com essa juventude, até porque se o elenco estiver bom, não tiver assim muitos casos difíceis, e se os jogadores mais velhos eles conseguirem abraçar os mais jovens, eles têm muitos para partilhar e para fazer crescer. Isso está a acontecer, vários jogadores assim de 20 anos, 19, 20, 21, eles estão a ser muito importantes, e está a ser um projeto que está-nos a deixar felizes, assim, a comissão, por aquilo que vemos fazendo, porque não é fácil fazer o que fizemos. É arriscado, porque tem hora que o jogador jovem ele não consegue encaixar mesmo no jogo e corremos o risco de não conseguir, mas o que é certo é que a grande maioria conseguiu entrar, jogar jogos difíceis. Por exemplo, a gente ganhou do Botafogo 2-0, um jogo que foi fora, não é? Foi lá em Espírito Santo e jogaram ali uns 5 jogadores com idades de 20 anos, não é? Quase sub-20. É uma coisa que não é fácil de ser feita e chegar a... Não é só o jogo em si, mas o trabalho foi feito para chegar a esse ponto, conseguir fazer um jogo desse quilate, desse peso, jogo difícil. E os jogadores, essa juventude conseguir desempenho, isso aí deixou-nos muito felizes pelo trabalho que foi feito. Mas agora é continuar, temos essa decisão, 2 jogos agora contra outro adversário dificílimo e vamos jogar. Daniel, agradecendo muito a sua participação aqui no Diretoria FC, no canal Nosso Futebol. O Daniel, nesse momento, isso é coisa rara, né? Mas nesse momento é o único técnico português que está no Rio de Janeiro, né? Normalmente a gente tem sempre um treinador português aqui no Rio de Janeiro. É o único que está. Mas a gente tem um diretor de futebol no Flamengo, né? Um dirigente de futebol que é o José Boto, está no Flamengo. Você tem agora um jogador português que está chegando pro Vasco, que é o Nuno Moreira, né, que está chegando agora pro Vasco, o jogador que vem do Casa Pia. Além de você ter vários treinadores em São Paulo, você tem o Abel Ferreira, você tem o Caixinha, você tem em Pernambuco, você tem o Pepa, tem 3 jogadores hoje portugueses jogando no Sport do Recife, ou seja, antes era só temos o Antônio Carlos Duarte, que é o nosso representante da terra natal, da terra pátria também. Então a gente tem, o futebol português realmente está exportando não só treinadores, como dirigentes e jogadores. Então parabéns para vocês portugueses que têm feito tão bem aí o nosso futebol, viu, Daniel? Agradecendo muito sua participação aqui no Diretoria FC. Obrigado, eu é que agradeço e sempre que houver disponibilidade da minha parte, interesse da vossa, a gente conversa. Tá bom, Daniel. Um grande abraço. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. O Valdir Luiz também tem origens também portuguesas. O Valdir Luiz lembra muito bem daquele título que quase tentaram levar com uma caravela, né, Valdir? Em 1990, né? Porque aquela polêmica de 90, e o Botafogo deu a volta olímpica. Só para rememorar, para quem está nos acompanhando aqui no canal Nosso Futebol, o regulamento previu o seguinte: o campeão da Taça Guanabara, que foi o Fluminense, o campeão do segundo turno da Taça Rio, foi o Vasco, e a melhor equipe, que a equipe tivesse somado o maior número de pontos, foi o Botafogo. Só perdeu um jogo, perdeu 1-0 para o América de Natal, América de Três, com um gol do Peão, que o Mauro Galvão escorregou. E aí houve um sorteio e se enfrentaram Fluminense e Vasco. E o Vasco contra o Fluminense, e o Vasco foi para a final com o Botafogo. E na época, o saudoso polêmico Eurico Miranda, que eu sempre tive divergência, mas sempre respeitei, sempre dei muito bem com ele, em divergir que não gostava de ouvir pergunta que não agradava. Quem falou? Um grande dirigente. Quem falou?
Então, ele queria que tivesse prorrogação. Aí o Botafogo deu a volta olímpica, que foi carimbado pela federação o título, e o Vasco tirou com a caravela. Mas o Vasco é um clube muito simpático, né? Eu estou torcendo aí para o Vasco ter uma participação boa. O torcedor do Vasco está muito carente, né? Desde 2016, que o Vasco da Gama não ganha nem um turno. O último título do Vasco foi em 2016, em cima do próprio Botafogo, né? Quando o Vasco foi bicampeão estadual, 15-16. Em 18, perdeu para o Botafogo. 3-2 no primeiro jogo do Nilton Santos, 1-0 o gol do Joel Carlos nos acréscimos, e nos pênaltis deu o Botafogo. O Botafogo, na época, era dirigido pelo Alberto Valentim. Mas já faz tempo. Já faz tempo também que o Botafogo não conquista um título. 18. O último título. E nós estamos em que ano, Valdir? Nós estamos em que ano? Não, 25. E de 18 para cá, só dá a dupla Fla-Flu, com inteiro merecimento. Estamos aqui para desmerecer, não. Com inteiro merecimento, a dupla Fla-Flu conquistou aí, e vem conquistando os títulos cariocas. Olha aqui. Só para. Já a gente vai ter um outro convidado. Que é um jornalista que vai. A gente falou agora no Nuno Moreira, né? Que é um jogador que vai estar contratando. Quem é? As pessoas não conhecem, um jogador português, mas já a gente vai ter uma pessoa falando um pouquinho sobre ele. E eu quero dizer que o atacante está liberado por clube europeu e viaja ao Brasil para assinar com Vasco. Notícia que a gente traz aqui no Diretoria FC, 8º reforço do Vasco, o 3º para o ataque na atual janela de transferências. Atenção, Valdir Luiz, atenção, Antônio Carlos Duarte, telespectadores, não conheço Lloyd Augusto. Acho que a pronúncia é essa, Lloyd Augusto, 24 anos, atacante, conversou com a diretoria do Alanyaspor da Turquia, seu atual clube, obteve liberação e está viajando aqui para o Rio. A tendência é o desembarque no aeroporto do Galeão nesta semana para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2027. Muito prazer, não lhe conheço. Você conhece? Não. Você conhece, Valdir? Não, nem de nome. Mas o... Olha, eu tenho por norma, Pedro, não analisar jogador por nome. Deixa ele chegar aqui. Se ele for bem, a gente elogia. Se for mal, a gente critica. Porque o Botafogo trouxe uma série de desconhecidos no ano passado e vingaram, né? É verdade. Outra informação importante. Acho que todos vocês viram, né? O Marco Antônio Ortiz Nava, mexicano, que ele pediu um autógrafo ao Lionel Messi na partida do Inter Miami. O episódio aconteceu na última quarta-feira, na vitória sobre o Sporting Kansas City, com gol do argentino pela Copa dos Campeões. Após o jogo, a CONCACAF abriu ação disciplinar contra o juiz mexicano e ele pegou 6 meses de punição, Toninho. Podia pedir autógrafo em uma outra situação, Podia pedir autógrafo pra você, Valdir. Vai pedir autógrafo assim, pô? Não dá, né? No meu repórter, pedir camisa. Isso havia... O nome, hein? E eu dou o nome. É mesmo? Música de historinha, por favor, Valdir Luiz. Música de historinha. Como é que aconteceu? O que aconteceu, Valdir? Explica aí. Eu estava fazendo um jogo do Flamengo pela Rádio Nacional, nos anos 80, 87, 88. O árbitro era o Luiz Viug. Sabe quem é Luiz Viug? Lembro, magrinho e cabelo grisalho. Cabelo grisalho. O pai dele também foi árbitro, apitou aquela final, Bangu e Botafogo em 67, Antônio Viug. E ele, ninguém me contou, eu vi. Ele pediu, eu não me lembro qual foi o jogador, mas ele pediu uma camisa do Flamengo para terminar o jogo com o jogador. E não fui só eu que vi, não. Vários repórteres naquela oportunidade viram. Então eu pedi autógrafo de mim, vi o cara pedir camisa, pô. Eu pedi autógrafo, não é nada demais. E eles depois, em off, depois que parou de jogar, se declarou rubro-negro. Eu acho que ninguém é filho de chocadeira. Mas podia mandar um emissário, vai lá no vestiário, deixa uma camisa pra mim, vai pedir na beira do campo. Pegou mal, né, ô Guimarães? Pegou mal. E o Botafogo amanhã estará apresentando 2 reforços para a temporada. Um já jogou, que foi o Jair, e o outro é o Natan Fernandes, que veio do Grêmio. O Jair te agradou na derrota do Botafogo para o Vasco, Valdir? Me agradou, mas me surpreendeu um detalhe. Eu acompanhei o Jair, eu comentei muitos jogos da Série B ano passado pela TV Brasil, e ele sempre jogou pelo lado direito. Agora mesmo estava acompanhando o Sul-Americano,
terminou semana passada, ele jogando pelo lado esquerdo. E ontem eu estranhei que ele jogou pelo lado esquerdo, ele sempre jogou pelo lado direito. Eu acho que ele devia ter jogado ontem pelo lado direito, porque quem joga pelo lado esquerdo é aquele deslocado do Barbosa, né? Então eu acho que ele deveria ter jogado na sua verdadeira posição, que é pelo lado direito da zaga. Ou seja, o chamado back central. Muito bem. Alguma coisa lhe chamou a atenção nessas partidas que foram realizadas sob o forte calor, mas com horário ajustado e que acabaram definindo os jogos das semifinais? Você gostou do Flamengo mais uma vez? Você vinha conversando comigo que o Felipe Luiz realmente está sobrando, Toninho. Tá, não, o time do Flamengo está sobrando, né? Para mim é o grande favorito para a conquista do estadual. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Mesmo com a série de desfalques, né, que o Flamengo tem aí, de jogadores que se machucaram ao longo da competição, Alexandre, Michael, agora teve também o Cebolinha, a gente ainda não sabe, né, a extensão do Cebolinha, mas enfim, apesar disso tudo, você tira um jogador, bota outro, aí entra, e o gol do Matheus Gonçalves, golaço, no sábado foi um dos gols mais bonitos que eu vi nos últimos anos, por causa de toda a jogada, né, toque de calcanhar pra cá, passe pra ali, bola pra lá, e a cavadinha que ele deu no goleiro foi espetacular, foi um gol maravilhoso. Então o Flamengo está sobrando em relação aos adversários. Muito bem, e o Fluminense jogando muito mal, né, Valdir? Eu não acompanhei o Fluminense, estava acompanhando o Botafogo, mas depois eu ouvi o Giro, você falando, vi também os melhores momentos. O Fluminense jogou muito mal. Eu concordo inteiramente com o Antônio Carlos Duarte. Olha, com todo respeito, a camisa do Vasco é uma camisa pesada, tem que ser respeitada. Se tudo correr nos trâmites normais, pela bola que o Flamengo está jogando, o Flamengo é campeão carioca, é bicampeão carioca. Mas, claro, clássicos são jogos diferentes. Mas o Flamengo entra, para mim, como grande favorito, mas o Vasco tem uma camisa muito forte, é uma torcida. Eu acho que o Carille tem um bom treinador. Só não entendo o Jair ficar fora, Paulinho fora, mas é um critério do treinador. Tietchan pode não jogar a primeira partida. Isso, vai ser reavaliado, isso. Eu acho realmente o Flamengo o grande favorito, mas o Vasco pode surpreender. É clássico, é uma camisa muito forte. E o Vasco pode se sobrepor mais pela vontade, pela aplicação, que o momento do Flamengo é muito bom. O Flamengo, contra o Maricá, foi brincadeira, né? Foi covardia aquele jogo, né? Parecia treino de ataque contra a defesa, treino tático. É verdade. Botafogo e Racing pra gente terminar. Botafogo... Reverte? Não sei. Sinceramente, nesse momento... Vai ficar no muro, Toninho? Pelo amor de Deus. Nesse momento eu não sei te dizer, não, porque o Botafogo, para mim, tá sendo uma incógnita. Não, e se alguém disser que não é uma vergonha, é vergonha, sim, senhor. O Botafogo não chegar, pelo menos, entre os 8 primeiros classificados no Campeonato Estadual do Rio, você tinha que, mesmo botando o time reserva do reserva, o Botafogo tinha que chegar. Para mim é vergonhoso. Eu vou pegar aqui a bola, por favor, aqui. Lembra dela, da cartomante? Do Campeonato Brasileiro que deu certo, da Copa do Brasil, não tanto, mas da Libertadores. Deixa eu ouvir aqui o que ela vai falar aqui, por favor. Pode falar, senhora. Como é que é? Que? Valdir Luiz tem razão. Botafogo, público tem que comparecer. Isso. Que? 4-0 que a senhora falou? É isso? Valdir, ela falou que vai ser 4-0, Valdir. Eu concordo com o Antônio Carlos quando ele fala que foi uma vergonha. O planejamento do Botafogo foi horroroso. Tudo bem, jogou até o dia 11 de dezembro, os caras só chegaram no dia 13, começaram a treinar só 14. Mas você não pode botar Carlos Leiria comandando o time titular do Botafogo. Ele é fraco no Sub-20, foi mandado embora do Resende. Eu vou de 5-0 no Sub-23, escala mal, mexe mal, não tem padrão. Mas agora é caçapa, Valdir. Não, eu sei, mas o caçapa já pegou tudo desfigurado. Então o que acontece? O Campeonato Carioca, o Botafogo errou muito, está fora, mas tem que se recuperar ganhando a Recopa. Eu acho que reverte, vence por 3-0, mas na garra, que o Botafogo está jogando muito mal, time espaçado, time desequilibrado. E outra coisa, alguns jogadores que no passado estavam muito bem, vou citar 2, ficaram mal ontem de novo, Marlon Freitas e Gregory. Então, eu acho que o Botafogo vai ganhar pela vontade, pela raça, pela aplicação, a torcida vai empurrar no estádio Milton Santos. É difícil, mas a minha torcida consiga ganhar. Se não ganhar, traga logo um treinador que vai ter 32 dias para trabalhar. E o Botafogo, depois do jogo de quinta-feira, dia 27, ele só volta a jogar 29 de março, na abertura do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, se o John Textor, que botou o chapéu de cowboy lá em Lyon, tem que pensar em trazer logo um treinador.
Me falaram, o Guimarães, que o Tite muito bem na pista. E até pelo período de paralisação que o Botafogo vai ter, ele pode vir aceitar para ter tempo para trabalhar. Ou um corneta ligado ao americano me cantou. Esse corneta, é amigo dele, me falou que está muito bem cotado o Tite. Porque o Mancini o Roberto Mancini, um italiano, pediu 4 milhões por mês, mais carro alugado, apartamento alugado. Se chegar na semifinal da Libertadores, 2 milhões de euros. Se ganhar a Libertadores, 3 milhões de euros, tudo de qualificação. Então, amigo, ele quer levar até a sede. Eu acho difícil que o Mancini venha. E o Botafogo tem que anunciar logo o treinador. O cara poder trabalhar, mandar os que tem lá que são fracos embora e reforçar o time para fazer esse discurso do técnico. Eu discordo. Aqui o ano só começa em abril. O torcedor está sendo sacaneado, está sendo gozado. O Botafogo é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas no futebol tudo passa muito rápido. Uma derrota quarta é esquecida com uma vitória domingo e vice-versa. Então, eu concordo com o Duarte, a campanha do Botafogo foi uma vergonha nesse campeonato estadual. Muito mal. E tem que se recuperar e ganhar a Recopa. Contra na Supercopa, foi atropelado pelo Flamengo. Foi só 3-1. Legal, então, Valdir. Na hora de voltar a ganhar, meu amigo. Obrigado, Valdir. Valeu mesmo mais uma vez por sua participação aqui. Foi sempre muito legal, cara, ter você aqui conosco no Diretoria FC. Fluminense e Águia de Marabá. É quarta-feira, 7h30. Você vai conferir pela Copa do Brasil. Toninho. Abraço. Fechou, acabou. Fechou. Eu tava aqui em contato com o Francisco, mas o Francisco não conseguiu fazer. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, ele vai explicar um pouquinho sobre o jogador Nuno Moreira. Tá bom. Foi bom pra você? Foi ótimo. Então tá legal. Maravilha. Então depois o Valdir paga o almoço. Ele e o Rui Guilherme com aquele escorpião, acho difícil. Tchau, Valdir! Tchau, galera! Fechando aqui o Diretoria FC. Valeu, Brinquinho. Valeu, Sherlo. Sherlo parece um Buda, né? O cara tá careca, rapaz. Teve que pagar a promessa. A gente volta na próxima semana. Tchau, fui. Tchau, 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 tchau.